Olá pessoal, sou o professor William. Vamos para a nossa 18ª aula, agora falando sobre combinação simples. Definição: seja M um conjunto formado por M elementos. Então, temos aqui a estrutura desse M, desse conjunto M, formado por M elementos, tá? É um conjunto finito. Chamamos ou chamaremos, de combinações de M elementos, tomados R a R, ou agrupados R a R, aos subconjuntos de M, tá? Desse conjunto M, constituído por R elementos. Então, procurar combinações de um conjunto é procurar os subconjuntos desse conjunto, tá? É exatamente isso. Então, temos um exemplo aqui. Dado um conjunto M com os elementos 1, 2 e 3, construímos aqui, então, o conjunto das partes, que é esse PM, tá? Conjunto das partes de M. O que é o conjunto das partes? É o conjunto cujos elementos dele é exatamente os subconjuntos de um conjunto M, tá? Então, nesse caso aqui, os subconjuntos desse conjunto M, 1, 2, 3, é exatamente esses 8 aqui, tá? Dá para a gente calcular sempre de maneira fácil a quantidade de subconjuntos de um conjunto, tá? E calcular essa quantidade é calcular a cardinalidade do conjunto das partes. E a expressão é essa aqui, P de M, a cardinalidade de P de M é igual a 2 elevado a N, tá? E esse N, com certeza, é o número de elementos do nosso conjunto. Então, 2 elevado a N, N sendo 3, uma vez que o nosso conjunto M tem 3 elementos, 2 a terceira é igual a 8. Isso significa que eu vou ter 8 subconjuntos aqui dentro, tá? Que é exatamente a cardinalidade desse camarada aqui, do conjunto das partes de M. Esses subconjuntos aqui é que são as nossas combinações. A pergunta é, você quer agrupar de quanto? De R em R, mas quem é o nosso R? Se o R for 0, a gente vai estar falando do conjunto vazio, tá? Se o R for 1, a gente estiver agrupando de 1 em 1, a gente vai estar falando desses unitários aqui, ó, tá? Se a gente falar que o R é 2, a gente vai estar falando desses subconjuntos que possuem 2 elementos. E se a gente falar que o R é 3, que nesse caso é o máximo, porque o M só tem 3 elementos, a gente vai estar falando do próprio conjunto M, porque ele também é subconjunto dele mesmo, tá? As partes triviais vai ser esse aqui, onde um conjunto é subconjunto dele mesmo, e o vazio, tá? Isso a gente vai discutir quase no final da aula, nos casos particulares de combinação, tá? Eu vou me preocupar, por enquanto, só em falar sobre esse miolo, essa parte do meio, tá bom? Show de bola. Bom, usando essa noção de conjunto, perceba o seguinte, perceba que esse conjunto, por exemplo, aqui, ó, esse subconjunto, 2 e 3, ele pode ser escrito também da seguinte forma, 3 e 2. Porque na noção de conjunto, a ordem dos elementos não altera o conjunto. Ele ainda é o mesmo, tá? E é daí que traz o conceito de que com o estudo das combinações, a gente não se preocupa com a ordem dos elementos, tá? A ordem não importa. Diferentemente dos arranjos, que os arranjos eram sequências geradas pelos produtos cartesianos de conjuntos, tá? E sequências, lógico, a ordem importa, tá? Ok. O problema 80 do livro, eu vou usar aqui como exemplo para a gente discutir o que foi falado agora há pouco. Então veja, obter todas as combinações dos elementos de M, e M sendo esse conjunto aqui, com os elementos 7, 8, 9 e 0, tomados 2 a 2. Então vamos obter essas combinações. Obter essas combinações, inicialmente você pensa em construir o conjunto das partes de M,
tá? Então, vamos construir o conjunto das partes de M. Perceba o seguinte, né? Dá para você declarar já qual é a cardinalidade do conjunto das partes. Por quê? Basicamente é você usar aquela fórmula, né? 2 elevado ao número de elementos do conjunto que você está calculando os subconjuntos dele. Bom, aqui tem 4, então 2 elevado a 4, que dá 16. Então a cardinalidade do conjunto das partes é 16. Ou seja, existe 16 subconjuntos desse conjunto aqui, ó, desse conjunto M. Como eu estou querendo somente os 2 a 2, então eu estou querendo os subconjuntos que têm 2 elementos. Tá? São essas combinações que eu estou querendo. Ok? E aí você percebe que é basicamente esses que estão destacados aqui. Ok? Super simples. Porém, isso se torna inviável, né? Uma vez que esse conjunto M ele poderia, por exemplo, ter 10 elementos. Né? 10 elementos, então o conjunto das partes de M teria a cardinalidade 2 a décima. 2 a décima é 1024. Então teria 1024 combinações aqui. Então é quase que humanamente impossível fazer, né, enumerar esse conjunto. E pior ainda, descobrir quantos teriam 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, tá? E aí para isso a gente precisa elaborar uma expressão, uma fórmula para o cálculo dessas combinações ou subconjuntos, tá? Ok. Bom, o cálculo do número de combinações. Então, falando do conjunto M de M elementos, iniciado lá na aula, vamos indicar a quantidade de combinações por essas notações, tá? Você pode encontrar por essas duas notações. Essa aqui é mais da análise combinatória, é combinação de M elementos agrupados de R em R. E você pode também encontrar essa notação. Essa notação é um número binomial, né? A ideia de número binomial. A gente vai discutir isso mais falando do binômio de Newton, um pouquinho mais para frente, tá? Mas aqui eu vou usar essa notação aqui, ok? Mas as duas podem ser relacionadas com combinações. Bom, tomando como base o conceito de arranjo já visto, a gente vai deduzir o conceito de combinação, tá? Vamos deduzir uma expressão para o cálculo dessas combinações ou desses subconjuntos aí. Então, eu fiz aqui algumas atividades que eu quero que você entenda o padrão que vem acontecendo para chegar aqui no item D e a gente elaborar a fórmula. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro o item A, calcular o número de arranjos, né, de 3 elementos, que são esses 3 aqui, agrupados 2 a 2. Bom, substituindo na fórmula, né, isso aqui fica dessa maneira, calculando vai dar 6. Então, a gente sabe que existe 6 arranjos possíveis nesse conjunto de 3 elementos, agrupados de 2 em 2. São esses, tá? Aqui, desculpem pela anotação, mas é que eu estou deixando já como chaves, tá? E não parênteses, que seria o certo seria parênteses, uma vez que eu estou falando de arranjo aqui, mas é porque eu quero discutir a ideia de combinação, e combinação é conjunto, então conjunto a gente usa chaves, tá? Mas tranquilo, eu acho que não modifique nada, a gente não perde nada em significado. Bom, então vamos lá, são esses 6, tá? Mas usando a noção de conjunto, você percebe o seguinte, percebe que esses dois camaradas aqui, ó, eles são iguais, uma vez que são apenas permutações de elementos. Os elementos trocaram de posição. A mesma coisa para esses dois e a mesma coisa para esses dois. Eles só trocaram, eles só permutaram as posições. Então, se eles são iguais, ao invés de contar 6, no conceito de combinação, eu vou contar apenas 3. Por exemplo, esse destacados aqui, tá? Porque a ordem não importa, tá? Então, uma maneira da gente pensar nas combinações é combinação de 3 elementos tomados 2 a 2 é a quantidade de arranjos de 3 elementos agrupados 2 a 2
dividido por 2. Isso vai dar 3, uma vez que o arranjo é 6, tá? É 6 dividido por 2 que vai dar 3. Ok? O que é esse 2? Por que está dividindo por 2? Esse 2 é o 2 fatorial. É a permutação. Tá? Eu estou tirando a permutação. Ou seja, estou tirando essas partes que ficaram em branco aqui. Tudo bem? Eu estou tirando elas, porque elas não insatisfazem nada. Elas são iguais a isso aqui. Ó. Beleza? Usando o conceito de conjunto e agora de combinação. Bom, agora vamos lá. Eu tenho um conjunto com 4 elementos. Eu quero calcular o arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Usando a fórmula que a gente já discutiu em aulas passadas, descobrimos que existe 12 arranjos, que são esses que eu estou destacando aqui embaixo. Tá? Aí com um pouco de atenção, você percebe o quê? Percebe que esses camaradas são repetidos, agora com o conceito de conjunto que a gente está vendo. Eles são repetidos, ó. A cada parzinho aqui eles são repetidos. Então, se eles são repetidos, eu vou pegar apenas um deles, para dizer que é uma combinação, né? Um subconjunto. Tudo bem? Então, como combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, eu vou pegar apenas esses carinhas destacados aqui. Tá? Poderia ser o outro também, porque são iguais. Tudo bem? Mas vamos pegar esses destacados aqui. E aí, os destacados, eles são apenas 6, tá? Mas esse 6, ele pode ser pensado como? Ele pode ser o 12, os arranjos, dividido pelas permutações. Se eu tenho 2 elementos, a permutação de 2 é 2 fatorial. Então, estou dividindo por 2 fatorial, que é o próprio 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6, que são essas 6 combinações, ou esses 6 subconjuntos aqui. Ok? São exatamente 6. Perceba que o 2 é exatamente o camarada que vai dividir aqui embaixo. Ó, esse 2 que fica aqui nas combinações é o 2 fatorial que vai ficando aqui embaixo para a gente dividir. Perceba esse padrão, porque ele vai ajudar na nossa dedução da fórmula. Tá? Então vamos para o arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3. Tá? Fiz aqui todos, tá? Para vocês verem a grande importância disso, que vai resumir bastante, tá? Vai ficar muito evidente a ideia do dividir pelo fatorial, ok? Então vamos lá, ó. Calcular os arranjos de 4 elementos tomados 3 a 3, substituindo na fórmula que já conhecemos, encontraremos 24 arranjos possíveis, que são esses destacados aqui embaixo, ok? Beleza. Só que na noção de conjunto, a gente sabe que cada coluna dessa aqui equivale a apenas um conjunto, porque todos eles são iguais. Observe bem. Por quê? Porque cada um desses 6 conjuntos em cada coluna é a permutação dos elementos, por exemplo, do primeiro conjunto. Então a gente tem 6 aqui em cada coluninha. Se para cada coluna aqui eu vou ter apenas uma, porque todas as outras são iguais, usando a noção de conjunto, então eu vou ter apenas 4 combinações. Tá? Vou ter aqui a primeira, por exemplo, essa primeira, ó, tá? Poderia ser qualquer uma dessas daí, mas tinha que ser uma, ok? Porque todas as outras são iguais. Tudo bem? Usando a noção de conjunto. A ordem não importa, a ordem dos elementos. Bom, e esse 4 aí, como que a gente acha? A gente acha da seguinte forma. Ó, a combinação de 4 elementos tomados 3 a 3, uma vez que a ordem não importa, é você pegar esse arranjo, tá? De 4 elementos tomados 3 a 3 e dividir por 6. Por que por 6? Porque 6 são as permutações de cada arranjo, ok? Então, dividindo por 6, que é o nosso 3 fatorial, tá? Que são as permutações, então a gente obtém 4, tá? Ó, 24, que é o nosso arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3, dividido por 3 fatorial, que é 6. Então, 24 dividido por 6 é igual a 4. Perceba que é exatamente essas 4 combinações aqui.
Ó, esse camarada aqui, ó, o 3, agrupado de 3 em 3, então as combinações de 3 em 3, perceba que é o 3 que a gente está usando aqui como fatorial para dividir, tá bom? É sempre assim, é um padrão muito visível. Bom, item C, arranjos de 5 elementos tomado 2 a 2, usando esse conjunto de 5 elementos aqui, tá? Então a gente faz o cálculo, descobre que existe 20 arranjos. Esses 20 arranjos serão esses aqui, mais as permutações, né? Cada permutação aqui é 2 fatorial, porque tem 2 elementos, tá? Então, aqui tem 10. Eu consegui enumerar 10 para vocês aqui, mas o certo é 20. Da onde vem esses 20? É porque cada um desses aqui vai gerar mais outro, né? Qual seria esse outro? É trocar apenas a oposição. Esse cara vem para cá e esse 1 vem para cá, ok? Seria assim, como aqui tem 10, então esses 10 gerariam cada um mais 1, então gerariam 20. Ao todo, teríamos 20, tá? Mas esses outros 10 gerados aí pelas permutações, eles não significam nada na noção de conjunto, né? Eles serão a mesma coisa. Então a gente só considera 10 como combinações, ok? E esse 10 a gente descobre dessa maneira, tá? Aqui tem um erro de digitação, ó, a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, aqui tá 3, aqui é 2, tá? Aqui era para ser um 2, ok? E aí eu divido o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2 por 2 fatorial, porque as permutações, então eu consigo chegar em 10, tá? Então só vai existir 10 combinações, tá? Naquela noção de conjunto é o seguinte, eu tenho, vamos supor esse camarada como um conjunto M. Ele tem 5 elementos. Então, quantos subconjuntos ele teria, né? Qual é a cardinalidade do conjunto das partes? Seria 2 elevado à quinta. 2 à quinta é 32. Então, existe 32 subconjuntos desse conjunto aqui. Como eu estou querendo agrupado de 2 em 2, então eu estou querendo apenas os subconjuntos que têm 2 elementos. Então, no meio desses 32 subconjuntos, tem 10 que tem 2 elementos. E é esses 10 que é considerado as combinações de 5 elementos tomados 2 a 2, tá? Aqui é um 2, tá? É um erro de digitação, aqui devia ter um 2. Ok, então vamos para o próximo. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Usando a expressão de arranjo, descobrimos que são 60 arranjos, tá? E aí eu enumerei os 10 principais, e a partir desses 10, a gente sabe que vai ter uma permutação de cada um, tá? De cada um desses principais aqui. E como cada um tem 3 elementos, a permutação de cada um gera 6, né? Gera ele tem ele mesmo e mais 5, tá? Então vai ter 6, digamos, em cada coluninha aqui, que vai gerar os 60, uma vez que aqui tem 10 como principais. Ok? Mas essas permutações não equivalem nada na noção de conjunto. Então, as combinações que queremos aqui é exatamente essas 10 aqui, ok? Exatamente essas 10. Então, combinações de 5 elementos tomados 3 a 3 é você pegar o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 e dividir por 3 fatorial. Isso também vai dar 10, ok? Vai dar exatamente 10 como resultado. Bom, aí, na combinação de 5 elementos tomados 4 a 4, a gente substitui na expressão, na fórmula de arranjo, descobrimos que existe 120, né? 120 arranjos. Bom, esses 120 eu coloquei aqui 5 principais, porque a partir deles a gente vai permutar a ordem desses elementos, e como são 4 elementos em cada arranjo aqui principal, a gente vai obter 24 outros, né? 23 outros contando com ele, 24, tá? E esse 24 serão 4 fatorial permutações, ok? Só que desses 24, a gente pode usar apenas um para representar todos, porque na noção de conjunto eles são iguais. Ou seja, esses 5 principais aqui é que serão as combinações. Bom, então combinação de 5 elementos
tomados 4 a 4, é dividir o número de arranjo de 5 elementos tomado 4 a 4 pelas permutações de cada um. Ou seja, de cada um desses principais, tá? Ou seja, vai dar 120 dividido por 4 fatorial, que é 24. Isso vai dar 5, que são essas 5 principais que eu destaquei aqui. Perfeito? Vai ser apenas isso. Então, usando essa ideia, perceba que aqui o 4 fatorial é exatamente o 4 que está sendo agrupado. Então, usando essa ideia, vamos para a expressão. Ó, eu tenho um conjunto com m elementos, ok? M elementos. Então, a quantidade de arranjos de m elementos tomados R a R, ele é dada por essa expressão. Isso a gente já viu, ok? Então, eu tenho essa quantidade de arranjos, ok? Dessa quantidade de arranjos, eu sei que existe alguns principais com R elementos, a gente teria. Porque a gente está tomando de R em R. Então, a gente teria arranjos de R elementos. Qual é a permutação, né, de R elementos? É R fatorial, ok? Então, o número de combinações de M elementos tomado R a R é você pegar o número de arranjos de M elementos tomados R a R e dividir por R fatorial. Esse R fatorial é exatamente a quantidade de permutações que cada arranjo principal gera, ok? E esses arranjos aqui, é lógico, eles vão ter R elementos, porque eu estou agrupando de R em R, ok? E aí, quando eu permuto R elementos, eu tenho R fatorial novos arranjos, ok? Então, dividindo por R fatorial, que é exatamente esse R aqui, eu vou obter agora a expressão das combinações. Bom, aqui, a arranjo de M elementos tomados R a R, a gente sabe que é essa expressão. Então, tem essa expressão aqui substituindo o lugar. E aqui a divisão de fração, né? A gente mantém a primeira, que é essa de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicando pelo inverso da segunda, a gente chega nessa expressão. M fatorial, né? M fatorial vezes 1 M fatorial, R fatorial vezes M menos R fatorial, dá R vezes M menos R fatorial. E essa expressão aqui é igual a nossas combinações de M elementos tomados R a R. Tá? E claro, M e R são números naturais, tá? São números naturais. Aqui a gente vai considerar o zero como sendo natural também, tá? E R, ele pode ser menor ou igual a M, tá? Ele pode ser menor ou igual a M. Quando o R for zero ou quando o R for igual a M, são casos particulares, que a gente vai ver agora. Tudo bem? E claro, eles são naturais também porque combinações, a gente está contando combinações. Contando subconjunto. É um problema de contagem. Então, problema de contagem, a gente usa os números naturais. Ok? Então, essa é a expressão que nós usaremos. Essa é a expressão de arranjo. Essa é a expressão de combinação. A expressão de combinação, ela vem dos arranjos simples. Uma coisa importante é, no conceito de combinação simples, a gente nunca vai ter elementos repetidos. Eles vão ser distintos sempre nas combinações, né? Esses subconjuntos que a gente vai achar, que a gente está chamando de combinação. Os elementos vão ser sempre distintos. Por quê? Porque os arranjos simples, eles já tratam de elementos distintos, tá? Arranjo simples trata de elementos distintos. E se as combinações vêm de arranjo, então elas também são elementos distintos, ok? E arranjo simples a gente já viu. Eles também vêm da parte B, né, daquela segunda parte do princípio fundamental da contagem, que também trata de elementos distintos. A parte A, que no caso é a primeira parte do princípio fundamental da contagem, ela vai falar dos arranjos com reposição ou repetição, que a gente já discutiu em aulas passadas. Mas as combinações não vêm disso. Elas vêm dos arranjos simples, tá? Então, daí que seus elementos também vão ser distintos, ok? Maravilha. Bom, o primeiro caso particular é quando o R é igual a M, né?
Se R é igual a M, quando a gente substituir na fórmula o R por M, a gente vai perceber o seguinte, vai perceber que isso vai ficar, pode simplificar isso aqui, vai dar 1. Então, M menos M dá 0, então 0 fatorial. A gente já sabe, lá quando a gente estudou notação fatorial, que 0 fatorial é 1. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Então, existe apenas uma combinação, tá? Quando o número total de agrupamentos é igual ao número total de elementos do conjunto que você está agrupando. Por que 1? Porque esse camarada está, essa combinação aqui, ó, quando os dois valores são iguais, ela representa o conjunto M, no caso, aquele suposto conjunto que você está analisando, como sendo o subconjunto dele mesmo, tá? É o último daquela lista de subconjunto do conjunto das partes, né? É ele mesmo, é o próprio conjunto, ok? Essa é a representação. O segundo caso é quando o R é zero. Bom, se o R é zero, a gente vai dizer que só existe uma combinação possível. Substituindo na fórmula que acabamos de deduzir, quando o R é zero, a gente percebe o seguinte, né? Aqui vai dar 1, 0 fatorial é 1, M menos 0 é o próprio M, então vai ficar M fatorial aqui. Então é só dividir M fatorial por M fatorial que dá 1. Ok, dá 1. E o que esse caso particular representa? Ele vai representar o conjunto vazio como subconjunto de qualquer conjunto que você esteja analisando. O conjunto vazio sempre vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Ok? Isso aí é por definição. Então, esse caso aqui, ele representa o vazio como subconjunto, como combinação em qualquer análise. Sempre vai ser possível fazer isso. Ok? Bom, e aqui, quando os dois camaradas é zero, né, tanto o M quanto o R é zero, então isso também vai ter uma combinação possível. Tá? M é zero e o R é zero. Substituiu na fórmula, a gente tem, né, aqui é 1, o 0 fatorial é 1, aqui é 0 fatorial, 0 menos 0 fatorial, então aqui vai dar 1 também. Então vai dar 1 sobre 1 que dá 1. E a representação desse caso particular é você dizer que o conjunto vazio é subconjunto dele mesmo, tá? O único subconjunto do conjunto vazio é ele mesmo, porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então isso é uma representação, ok? Oh, beleza, então isso aqui são, digamos, as pontas, né, do conjunto das partes. O miolo, a gente usa mais a ideia da fórmula, tá? Isso aqui é bem fácil de entender, esses casos particulares, que são as pontas, as extremidades, digamos assim, do nosso conjunto das partes. E o miolo a gente usa a fórmula, que é mais fácil de calcular as combinações ou subconjuntos. Tá? O problema 79, já para a gente resolver ele é um problema que é para você usar a expressão que você acabou de deduzir. Então, vamos fazê-los aqui, né? Um processo bem tranquilo. Aqui a gente viu que isso aqui é a notação binomial para combinação. Isso aqui significa isso aqui, tá? Em outras palavras, ó, o número de cima é o número de elementos do conjunto e o número de baixo é a quantidade de elementos que você está agrupando, ok? Então, 6 elementos agrupados 2 a 2, 6 elementos agrupados 4 a 4, um conjunto de 8 elementos agrupados de 0 em 0, ok? Então, substituindo isso na fórmula, a gente tem esses valores, ok? E aí, a gente pode pegar esse 6 e decompor ele, né? Abrir ele até o 4. Por que até o 4, professor? Porque 6 menos 2 dá 4. Então, eu vou chegar aqui em 4 fatorial. Não há necessidade de você fazer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, para no 4. Porque isso aqui é uma divisão. Então, você pode simplificar esse 4 com esse 4. Tá? Não há necessidade de fazer um monte de conta. Não precisa isso. Tá? Importante isso. A simplificação aqui nas combinações e nos arranjos, elas são muito importantes. Tá? Ajuda muito. Então, simplificando aqui, os fatoriais, ó, aqui em verde, ok? E aqui em vermelho de novo. Aqui de cara já é 1, né? Que é um caso particular isso aqui, ó. É um conjunto de 8 elementos.
e tomado 0 a 0, então eu estou falando do conjunto vazio. Só existe um vazio como subconjunto, então é 1. Agora aqui não, aqui é um conjunto de 6 elementos, então eu estou querendo somente os subconjuntos que tem 4 elementos. Aqui eu estou querendo só os que tem 2. E as quantidades são iguais. Ó. A gente vai perceber quando estiver estudando binômio de Newton, né, e triângulo de Pascal, um pouquinho mais para frente, que essas combinações existe uma simetria entre elas, né? Os valores aí eles voltam a se repetir em um dado momento, tá? Bom, aí simplificando aqui, ó, o 6 com 2, dividindo por 2 embaixo dá 1, dividindo por 2 em cima ficou 3. 3 vezes 5, 15. E aqui, idem, né? 3 vezes 5, 15. Tá bom? E aí fechou a nossa aula de hoje. Maravilha, gente? Então, um abraço e até a próxima aula, resolvendo aí problemas, ganhando habilidade, né, em resolver problemas de combinação.